Salve, salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao Disque 192, o podcast oficial do SAMU. Tô muito feliz de estar conversando aqui com vocês hoje. Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio da primeira temporada do podcast. Sem mais delongas, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de religião. Religião faz parte não só da minha vida, como da vida de todo mundo. Infelizmente, faz parte também da sociedade. É isso, gente. Bora lá começar o papo. Bom, religião é um assunto bem complexo de conversar, porque as pessoas não têm maturidade. Enfim, a gente vive num país, no caso o Brasil, muito cristão, mas muito hipócrita também, né? Vamos ser honestos. Eu acho que religião hoje em dia virou muito status, sabe? Pra você colocar na biografia do Instagram. É bonitinho você colocar um versículo bíblico e tal. Bom, eu quero contar sobre o meu contexto pessoal, que eu acho que muita gente vai se identificar. Eu cresci numa família 100% católica e meus pais também, né? Então é uma coisa que foi passado de geração em geração. E eu vejo um certo problema nisso. Eu vou explicar o porquê. Quando você nasce e tal, você já nasce nesse contexto. Com o tempo você vai adquirindo consciência sobre a vida e sobre as coisas, né? Principalmente eu que sou muito contestador. Minhas memórias na igreja, quando eu era criança, são muito boas. Eu não tenho memórias negativas. Eu lembro que eu sempre ia em na semana inteira, basicamente. Tinha terço, tinha adoração. Então, minhas memórias dessa época são muito boas. Foi na igreja também, junto da escola, que eu comecei a manifestar o meu artístico, mas era de uma forma muito inconsciente, porque eu só fui saber que eu era artista mesmo com 15 anos, e nessa época eu já tinha saído da religião. Comecei fazendo pecinha de teatro, encenação na igreja. Depois, conforme eu fui aprendendo a ler, eu lia preces também. E sempre estava ali. Minha mãe ajudava na igreja. Até hoje ela lê, enfim. Minha mãe foi minha catequista. Minha irmã canta na igreja até hoje, desde jovem. Então, todo mundo estava nesse contexto. O tempo foi passando. Você vai entendendo que existem pessoas com outras religiões. O que era uma coisa muito anormal para mim. Porque eu venho de um contexto de um bairro muito pequeno, onde tem a igreja católica de um lado da rua e do outro lado, em frente a frente, é a Assembleia de Deus, né? Que é a dos crentes. Então é meio complexo, porque eu cresci, de certa forma, eles, entre aspas, se respeitavam, mas era meio complexo também, porque eu via os católicos metendo o pau neles. Ai, fulano se converteu, virou crente. Ai, mas o primeiro batismo que conta, não sei o quê. E acho que é engraçado quando eles falam isso aqui. Mas é o primeiro batismo que conta. Sendo que eles obrigam as pessoas a serem batizadas quando é criança, quando é neném, né? Isso eu acho extremamente ridículo. Eles não dão a opção pra gente de pensar fora da bolha. Pelo contrário, eles impõem isso pra gente, como se aquilo fosse o caminho, a verdade e a vida. Quando eles falam isso, o primeiro batismo que conta, eles não pensam que eles obrigaram o filho deles a ser batizado. Eu fui obrigado a ser batizado. Reclamo? Não reclamo, porque pra mim eu nem conto assim. Mas, de certa forma, isso é extremamente nojento. Vocês não concordam? Você não dá o direito da pessoa saber o que ela acredita e já coloca essa culpa nela, de que se ela sair da religião ou acreditar em outra coisa, ela vai arder no fogo e no inferno. Então eu acho isso extremamente desnecessário, sabe? Você impor uma coisa na cabeça das pessoas. Ainda bem que eu sou contestador e ainda bem que eu saí. É ridículo isso, sabe? O que a sociedade impõe, o que as pessoas têm lorota na cabeça, sabe? Do tipo, você foi batizado aqui e só isso vale, sendo que você nem escolheu. É extremamente nojento isso, sabe? Tudo bem que os pais batizam com um certo respeito, tal, com uma forma positiva, mas eu tenho tanta crítica, sabe? Vamos dar um exemplo. Se uma criança nasce e a criança tem, vamos supor assim, 5 meses, mas a criança não foi batizada, a igreja católica, a maioria das pessoas, eu vivi na igreja católica, gente, eu fui da frente da igreja, eu sei muito bem. Eles condenam a alma dessa criança. Eles falam que essa criança vai queimar no fogo do inferno porque ela não foi batizada. Graças a Deus eu saí da igreja. Graças a Deus. A minha mente só foi abrir depois com acesso à informação. Graças a Deus existe internet. Glória a Deus Pai.
porque foi assim, fazia essas coisas, tal, assim, fiz primeira comunhão com 10 anos, 9 anos, sei lá, e depois acabei fazendo crisma, né? E nessa época eu tive acesso à internet, então eu tinha acesso à informação, e eu comecei a pesquisar sobre outras fés, e daí eu comecei a ver, principalmente sobre religião de matriz africana, que eu acho massa, assim, mas tenho minhas críticas também, mas achei legal, não me identifico, mas acho legal, tal, mas essa coisa também de ficar sacando bicho, ai, fico puto também, e pode falar que eu tô sendo tolerante religioso também, mas acho extremamente desnecessário. Comecei a pesquisar sobre outras religiões, achar legal, tal. Nessa época, eu tava com a cabeça meio noiada, assim, porque eu saí da igreja, parei de frequentar em 2018. E pensa só, eu sempre escutei assim que geralmente os adolescentes faziam crisma e vazavam da igreja. Só que ninguém esperava isso de mim, porque eu era da frente, né? Eu era taxado como um menininho bonitinho, fofinho. E me afastei. E daí escutei todo tipo de coisa, né? Volta pra igreja, que não sei o quê. Mas nessa época eu nem saí por questionar, não. Eu saí porque eu tava começando a desenvolver já meu eu artístico. Eu gostava de ficar em casa cantando e dançando. Era o único momento que eu podia ficar em casa sozinho. Mas entendo que era pra ter saído mesmo. Graças a Deus. Porque nesse ano de 2018 eu fiz crisma. Quando você faz crisma, você tinha que fazer um retiro que antes de você crismar, você tinha que fazer uma confissão com o padre e tal. Eu não fiz porque eu fiquei doente. Daí eu crismei do mesmo jeito. Eu só me confessei uma vez, só que eu tive a sorte porque o padre que eu me confessei morreu. Não me confessei e fiz a crisma. No dia que eu me crismei, eu zoei com a cara da minha madrinha. Eu fui no carro dela. Daí eu falei assim pra ela, eu vou virar padre, que não sei o quê. E falou, isso aí, tem que ser mesmo. Graças a Deus, nessa época eu saí da igreja. Porque daí eu ainda frequentei alguns dias e tal. Cheguei a retornar nessa igreja ano passado, 2023, no dia do velário da minha avó. E foi louco, assim, porque 2018 eu parei de frequentar, sabe? Mas ainda tava acreditando em santo, essas coisas assim. Daí passou o tempo, 2020 também, 21, não sei o quê. Só que daí eu já tava um pouco mais liberal. Até que eu cheguei em um templo religioso, fazia tempo que eu não ia. Não foi aqui, foi longe. Fui fazer uma viagem. Passei muito mal nessa viagem. Tinha 17 anos. E foi na época que eu tava muito doente, assim. E eu pedi a resposta pra santo, pra tudo, assim. E eu não tive resposta. E olha que eu sou uma pessoa de muita fé. Desde a barriga da minha mãe. Meus antepassados já eram da igreja. Minha mãe também, meu pai também. Minha família toda. Eu, desde a barriga da minha mãe, tava na igreja. Era pro santo me ajudar, vocês não concordam? Tanto que hoje eu tenho muito esse pé atrás, assim. Gosto de São Longuinho pra achar as coisas que realmente é bom. Mas assim, santa, não sei. Não acredito nessa coisa de espírito 100% evoluído nesse planeta, não. E nisso, eu fiquei muito doente. Provavelmente eu tive depressão, não tenho um diagnóstico, mas eu fiquei de cama mesmo, sim, nessa época. Daí o tempo foi passando, eu fui vendo vexames. Acho que em 2022, naquela polêmica lá de Lula, Bolsonaro, que não sei o quê, todo mundo tava nervoso, tenso. E eu lembro que foi extremamente nojento, assim, as igrejas com o nome de Jesus na boca fazendo campanha pro Bolsonaro. Eu não acredito na política do Brasil, assim, pode me falar qualquer coisa. Eu não acredito em política assim, gente. Eu sou uma pessoa política, minha existência é política, tudo que eu faço é política, minha arte será pra sempre política, mas eu não acredito nessa política de Estado, gente. Pode... não sei o que. Não acredito. Não acredito no fim da corrupção. Não acredito no fim dos crimes. Não acredito no fim da homofobia, no fim do racismo. De nada dessas coisas. Pode me taxar de negativo, mas eu não acredito no fim, não. Acho que a gente precisa de mais leis, né? Porque essa bancada aí do Brasil atualmente tá até nojo. Enfim, eu nem perco tempo com coisa de política. Sei bastante coisa assim. Sei o que tá acontecendo no meu país, mas eu não me interesso nem um pouco. Eu já sou minha própria política e faço política no meu dia a dia. Até porque tudo é política, né, gente? Vocês não concordam? Você gostar de alguém, você se relacionar com alguém é política. Que você come é política. Que você escuta, o que você consome é política. Tudo é política. Mas enfim, não quero entrar nesse assunto não, porque é um assunto muito denso. Enfim, nessa época eu achei extremamente vergonhoso o que a igreja fez com a política, se aliou à política
principalmente por um lado negativo. Não que o lado do Lula esteja certo, gente, tô cagando e andando. Eu lembro, gente, de ver a reportagem das pessoas massacrando, se não me engano foi no dia de Nossa Senhora. Extremamente nojento, as pessoas vaiando o padre, sendo que ele não falou nada. Acho que, se não me engano, ele falou que era pátria amada e não pátria armada, né? Isso foi extremamente nojento. As pessoas com o nome de Jesus na boca, apoiando certas coisas, apoiando pena de morte. Jesus, pelo que a gente tem conhecimento, no geral, era uma pessoa boa. Os crentes ficam tão esperançosos com essa volta de Jesus. Se aparecer hoje, em 2024, uma pessoa falando que é Jesus, vocês acham que os crentes vão acreditar, gente? Vai acreditar nada. Vai falar que é charlatão. Porque eles imaginam uma coisa muito pop, né? De Deus. Deus não, né? Deus é o criador do universo. De Jesus descendo de branco do céu, assim. Será que é isso que eles pensam? Tipo um ET? Ai, pelo amor de Deus. É que eu sei de muita merda de igreja, assim, sabe, gente? Enfim, padre, pastor que faz coisa errada. Aqui tem casos de padre que dá em cima das mulheres enquanto tá confessando. Esses pastores aí que fica desviando dinheiro. E só uma coisa que me pega, assim. Esses religiosos aí que ficam tirando dinheiro do povo. Gente, eu convivi, juro pra vocês, com pessoas que não tinham nenhum salário mínimo pra sobreviver no mês. Mesmo que seja na zona rural, é muito pouco de dinheiro. E essas pessoas dando 10% do salário pro pastor, né, gente? Cada vez mais a gente tá vendo igreja evangélica e igreja católica só aumentando, assim. Aumentando o templo, enchendo o bolso do padre, do pastor, diz aqui, engordando o bolso deles. Mas eles esquecem do real significado de Jesus, sabe? Cadê? Eu não vejo esse povo. Pode ter, assim, um aqui, outro acolá. Mas, gente, a maioria desse povo não ajuda uma família necessitada. Passa pano pra um monte de merda. Porque eu cresci numa igreja católica, onde tinha uma família que era de frente de igreja, assim. E a mãe dos filhos dessa família, ela obrigava os filhos a fazer as coisas na igreja. Um tinha que tocar violão, a outra filha tinha que ler e cantar, o outro tinha que coroar. A mãe e o pai da família tinham que ajudar na igreja também. Enfim, frente da igreja, né? E, gente, todo mundo, eu lembro que na época, assim, as pessoas chegavam pra essa família e falavam assim, nossa, sua família é linda, sua família é abençoada, que não sei o quê. O tempo foi passando, eu fui criando consciência falando assim, meu Deus, se o povo soubesse que essa mãe de família trai esse pai de família, se ele soubesse que os 3 filhos dessa família faz tudo aqui forçado porque a mãe obriga. Ai, gente, é muito hipócrita. O cristianismo, principalmente, abomina tanta coisa, mas eles fazem. Fala que ser gay é pecado, mas eles têm relações homoafetivas. Eles falam que traição é pecado, mas, inclusive, traem até dentro da igreja. Sim, senhora. E passam pano pra um monte de bosta, né, gente? Vamos ser honestos? Crescer num ambiente onde essa coisa de que Jesus vai modificar a sua vida. É engraçado, a pessoa faz todas as merdas no mundo, comete crime e tal. Mas daí se a pessoa vai, principalmente pra igreja evangélica, coloca um terninho, vai lá pro culto, quer dizer que vira pastor. Daí todos os pecados dela sumiu. Ai, que linda. Jesus transformou a vida. E eu acredito na mudança das pessoas sim, só que eu acho que você tem que pagar pelo que você fez. Ano passado, nessa época, eu não sei se foi um pouco antes da minha avó ter morrido. Eu voltei nessa igreja, assim, só que eu fui no impulso, né? Que era a missa de corpo presente, pra enterrar ela depois. E eu fui, cheguei antes, assim, o velório dela foi na casa dela, vim de bicicleta, cheguei, a igreja já tava aberta. Aí eu entrei e tal, comecei a olhar ao redor, assim, falei, meu Deus, passei anos da minha vida aqui e, cara, não acredito mais nisso. E girou a chavinha ali mesmo. Cogitei voltar nessa igreja e daí nisso ia ter uma missa de 7º dia pra minha avó e eu cogitei ir fazer uma homenagem pra ela. Não fui. Senti que eu não deveria ir. E nisso eu percebi que eu realmente não era daquilo, que eu não acreditava em nada daquilo. E foi quando eu desfiz das minhas coisas. Eu tinha quadro de santo, tinha Bíblia, tinha tudo. Eu coloquei tudo na sala, assim, pra minha mãe. Joguei nada fora, não. Mas tirei tudo do meu quarto. Porque eu não acredito nisso. E é muito complexo, né? Porque as pessoas têm uma dificuldade de entender a fé alheia. Principalmente quando você vive num contexto diferente. Por exemplo, eu escutei muita coisa. Eu lembro de ter alguns dias de
acabar falando alguma coisa do tipo assim. E eu lembro da minha mãe, principalmente, me contraditando assim, do tipo, como assim você não acredita nisso? Eu te criei e você não acredita nisso? Que foi o que eu comecei a falar. Eles colocam expectativas em cima da gente. Os nossos pais e a sociedade querem que a gente siga o exemplo deles. Só que a gente é um outro ser humano, é um outro indivíduo. E eu não tô aqui pra realizar sonho de ninguém. Não tô aqui pra seguir caminho de ninguém. Eu tô aqui pra ser eu, pra seguir a minha vida. Eu acho que os nossos pais têm essa dificuldade, né? Daí depois eu comecei a jogar tarô. Eu jogo tarô bem básico assim, mas jogo, né? É o que tá me dando um dinheirinho. O tarô eu já não tive tanta rejeição, mas chegou a ter tipo assim, como que você aprendeu isso? Não sei o quê. Desses tempos pra cá, eu vi algumas coisas espíritas assim também. E gostei. Não sou espírita, não pretendo ser. Se um dia você, não sei. Mas eu achei legal, sim, as mensagens dele, sabe? De você ver a vida de uma forma mais positiva, de co-criar a sua realidade. Achei bem massa. Gosto muito de lei da atração, né? Dessa coisa de energia, de você vibrar coisas boas e tal. E nisso eu comecei a ver palestra espírita e tal, e me deu um conforto, assim, porque o espiritismo, apesar de eu não seguir essa religião, eu gosto dos ensinamentos. De você fazer a caridade, de você dar o seu melhor, de você ser melhor a cada dia, sobre você se respeitar, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar primeiro, você tem que se cuidar, né? E eu gostei muito disso. Daí eu lembro que esses dias eu tava vendo uma palestra, assim, espírita. Enfim, em casa, eu não gosto de ficar citando nome, mas tinha pessoas falando assim, agora tá assistindo essas coisas aí, eu que não acredito nessas coisas. Eu vejo que, de certa forma, eu tô quebrando um tabu aqui. É muito importante. Sou uma pessoa que cresci nesse ambiente, tá, de certa forma, acreditando no que eu quiser. Eu sou muito livre, sabe? Eu não sigo o efeito manada, não, sabe? Eu já segui, porque eu também não tinha consciência da vida, mas o tempo, a maturidade, o autoconhecimento e as coisas que eu passei me fizeram. Eu não gosto de religião, porque eu acho que toda religião tem alguma coisa assim. Porque religiões são criações dos homens, né? Então eu fico sempre com o pé atrás. Porque religião, de certa forma, ela impede as pessoas de fazerem coisas, né? Porque não pode pessoas do mesmo sexo, porque não pode fazer a tatuagem, porque não pode trabalhar no domingo, no dia santo. Cada religião tem uma coisa assim. A religião que eu mais me identifico hoje é o espiritismo, mas eu não participo. Mas gosto dessas palestras, acho legais assim. Mas eu não quero mais religião, não. Eu sei muito bem como funciona a frente de igreja. E não acho que quem tenha religião é uma pessoa ruim. Acho que religião é uma escolha. Mas acho que falta nas pessoas um pouco de autoconhecimento. Eu acredito que a maioria das pessoas que participam de religiões não acreditam. Porque eles fazem umas lavagens cerebrais nas cabeças das pessoas que é muito idiota. Do tipo assim, você tem que vir aqui, Jesus te ama. Principalmente os crentes, né? Vamos supor assim, uma pessoa que é gay, daí tá no mundo tal. Daí um pastor, sei lá, um fiel vai falar assim, vem aqui conhecer Jesus, transforma a sua vida. Daí o que eles vão fazer? Vão pegar o gay afeminado, vão levar pra dentro da igreja, vão colocar uma roupinha social nele, colocar ele lá no palanque pra ele falar que Jesus modificou a vida dele. Isso eu acho extremamente ridículo, essa coisa de, principalmente, conversão de sexualidade. Gente, não existe. Quem que escolhe ser gay, principalmente em 2024, é um trouxa, né? Eu não acredito nessa coisa, não, de você mudar a orientação sexual. Se você tem tesão em homem, você vai ter tesão em homem pro resto da sua vida. O que você pode fazer é não ter relação. Mas tesão você sempre vai ter, né? Mas acho que as religiões, por um outro lado, que eu tô falando muito mal, tem um lado legal assim também, né? Como eu citei do espiritismo, que tem essa coisa de se tornar um humano melhor e fazer caridade. Minha mãe é católica e ela sempre teve essa coisa assim de doação, sabe? Ela sempre doava alimento, mesmo a gente sendo pobre, roupa, sempre doava roupa, aprendi isso com ela. Enfim, eu gosto dessas religiões, dessa parte das religiões, sabe? E acho que ninguém precisa de religião, não. Acho que a gente, enfim, a gente tem que ter maturidade também. Infelizmente, as religiões controlam o mundo em muitas questões, porque, como eu falei, religião está envolvida com política, com saúde, com tudo, sabe? Cada vez mais. Tanto que eu queria que as pessoas acordassem mais pra vida, sabe? Tudo bem você ter religião, mas enxerga o mundo por fora também. Porque quando você tá numa religião, você enxerga o mundo pela bolha. E acho que é isso que falta nas pessoas, enxergar o mundo fora dessa bolha rosa. Acho que é extremamente necessário e é o que as pessoas não fazem, né?
Resumindo, eu não ignoro a possibilidade de um dia ter uma outra religião, se eu me identificar, mas eu sou muito livre, assim, não pretendo, não. Gosto da minha forma de exercer minha fé hoje em dia. Minha fé tá muito em mim, assim. Eu não acredito nesse Deus do cristianismo, não, que é o Deus de barbinha branca, homem, que não sei o quê. Eu lá sei se Deus é só uma energia, se é homem, se é mulher, se é trans, se é gay, sei lá, sei de nada. Pra mim é uma energia que tá aí ao redor, é invisível, sei lá. Mas eu gosto bastante de astrologia, gosto de numerologia, gosto de oráculo, de tarô, que é o que eu tiro. Amo estudar meu mapa astral e fazer minhas numerologias. Gosto de tomar uns banhozinhos, fazer umas simpatias. Adoro lei da atração. Faço cartas mágicas. Toda noite, mesmo não tendo religião, eu gosto de fazer uma oração para os anjos. Qual que é a minha oração? Cada um tem seu anjo, né? Mas eu faço uma oração que é assim, desde criança. E pasmem, gente, eu faço essa oração e eu durmo muito bem. A oração é assim: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. É basiquinho. Às vezes eu repito umas 4, 5 vezes. E eu adoro, assim, essas orações, assim. Gosto de São Longuinho também para achar as coisas, né? Como eu disse no começo, se for pro bem que mal tem. Ai, isso aí vai me fazer bem? Amém. Só não dou palco pra maluco, não. Nossa, eu odeio extremista religioso. Sabe, finalizando esse episódio, eu queria, assim, se você tá me escutando, de verdade, assim, do fundo do meu coração, tudo bem você acreditar nas suas coisas, respeito, salve tudo, o axé, o amém, o gratiluz, o Yahoo, sei lá como fala, salve o católico, o evangélico, o budista, o espírita, o macumbeiro, enfim, todo mundo, o agnóstico, o ateu. Mas assim, de verdade, um conselho que eu dou pra vocês: pensem fora da caixinha. Não fechem a cabeça de vocês pra ver o mundo só pela perspectiva da sua religião ou da sua crença. Eu tenho amizades de várias religiões, tenho amigos que são do tamborzinho, tenho amigos que são agnósticos, tenho amigos que são a maioria católicos, tenho minha amiga que é da CCB, maravilhosa. Então assim, acho que é respeito acima de tudo. Eu acho que tem muita coisa. E a única coisa que eu critico é essas merda que acontecem. Essas coisas nojentas aí, que daí eu não passo pano mesmo. Cresci numa família onde o catolicismo reinava, minhas avós, inclusive, nossa, devotas de santo, do Pai Eterno. Mas pensem fora da caixinha, sabe, gente? De verdade, abre sua consciência, assim. Não seja intolerante, não. Tenho minhas críticas com tudo, mas eu reconheço também a importância de cada um acreditar no que quer. Viva a liberdade religiosa, sabe? O Estado é laico, gente. Graças a Deus. Esse povo aí querendo que o Estado seja baseado no cristianismo, vá se fuder, gente. Respeita a fé dos outros. Que coisa é essa que... viver num país de uma religião só. Nosso país é tão diverso, graças a Deus. Nossa, nosso país é rico em diversidade em todos os sentidos. Isso é a coisa mais linda, assim. Vamos buscar, independente da sua religião, se você não tem, se você não acredita em nada, vamos buscar tentar ajudar o próximo e ser um ser humano melhor a cada dia. Acho que isso é válido para todo mundo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Prometo que vou voltar para conversar com vocês. Até o próximo episódio e tchau, tchau!